até o versículo 5. Vamos continuar a leitura. Dos versículos 6 até o versículo 26. Uma leitura um pouco extensa, mas a gente dá conta. Quando o fizeram, pegaram tal quantidade de peixes que as redes começaram a rasgar-se. Então fizeram sinais a seus companheiros no outro barco para que viessem ajudá-los. E eles vieram e encheram ambos os barcos ao ponto de começarem a afundar. Então Simão Pedro viu isso, prostrou-se aos pés de Jesus e disse: Afasta-te de mim, Senhor, porque eu sou um homem pecador. Pois ele e todos os seus companheiros estavam perplexos com a pesca que haviam feito, como também Tiago e João, os filhos de Zebedeu, os sócios de Simão. E Jesus disse a Simão: Não tenha medo, de agora em diante você será pescador de homens. Eles então arrastaram seus barcos para a praia, deixaram tudo e os seguiram. Estando Jesus numa das cidades, passou um homem coberto de lepra. Quando viu Jesus, prostrou-se com o rosto em terra e rogou-lhe: Se quiseres, podes purificar-me. Jesus então, estendeu a mão e tocou nele, dizendo: Quero, seja purificado. E imediatamente a lepra o deixou. Então Jesus lhe ordenou: Não conte isso a ninguém, mas vá mostrar-se ao sacerdote e ofereça, pela sua purificação, os sacrifícios que Moisés ordenou, para que sirva de testemunho. Todavia, as notícias a respeito dele se espalhavam ainda mais, de forma que multidões vinham para ouvi-lo e para serem curadas de suas doenças. Mas Jesus retirava-se para lugares solitários e orava. Certo dia, quando ele ensinava, estavam sentados ali fariseus e mestres da lei, precedentes de todos os povoados da Galileia, da Judéia e Jerusalém. E o poder do Senhor estava com ele para curar os doentes. Vieram alguns homens trazendo um paralítico numa maca e tentaram fazê-lo entrar na casa para colocá-lo diante de Jesus. Não conseguiram fazer isso por causa da multidão, subiram ao terraço e o baixaram em sua maca através de uma abertura até o meio da multidão, bem em frente de Jesus. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse: Homem, os seus pecados estão perdoados. Os fariseus e os mestres da lei começaram a pensar: quem é esse que blasfema? Quem pode perdoar pecados a não ser somente Deus? Jesus, sabendo que eles estavam pensando, perguntou: Por que vocês estão pensando assim? O que é mais fácil dizer? Os seus pecados estão perdoados ou levante-se e ande? Mas, para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse o paralítico, eu digo a você: levante-se, pegue a sua maca e vá para casa. Imediatamente ele se levantou na frente deles, pegou a maca em que estivera deitado e foi para casa louvando a Deus. Todos ficaram atônitos e glorificavam a Deus e cheios de temor diziam: Hoje vimos coisas extraordinárias. Essa é a palavra do Senhor. Curva a cabeça, vamos fazer mais uma oração. Deus eterno, Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Ó Deus, nesse momento nós vamos ouvir, Senhor, a ministração da sua palavra, Pai. Ó Senhor, o vaso é falho, Senhor, mas a palavra, Senhor, é inerrante, é poderosa e pode nos transformar, Pai. Ó Deus, que nesse momento nosso coração possa ser como uma boa terra, Pai, pronto para receber a sua semente e que possa gerar frutos crescendo, Pai. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Sabe, eu sei que essa é uma passagem muito longa, são 3 histórias, eu só posso estar maluco por querer pregar sobre tudo isso de uma vez só, mas eu vejo que existe uma coisa aqui que a gente pode perder se a gente não olhar para essas 3 histórias de uma vez. Algo a respeito da mensagem, do ministério e da missão de Jesus. As pessoas no tempo de Jesus estavam procurando por um rei, por um Messias. Mas eles queriam um que salvasse eles do Império Romano. Queriam um rei, um Messias que se fosse político, que estabelecesse novamente Israel como uma nação autônoma. Então o capítulo 1 de Lucas vai nos mostrar a ocasião em que o anjo anunciou a gravidez a Maria. E ele disse a respeito de Jesus que o seu reino não terá fim.
Então, nos primeiros 4 capítulos, Lucas vem nos mostrando que esse reino é infinitamente maior do que Israel como uma nação. É um reino que não tem fronteiras, que não tem fim, e por isso pode alcançar todo mundo em qualquer tempo. Então, quando a gente chega no capítulo 5, a gente entende que a salvação que esse rei vai nos trazer também é uma salvação que é infinitamente maior, é mais profunda, é mais completa do que os judeus jamais ousariam sonhar e imaginar. Então, Lucas vai nos mostrar no capítulo 5, através dessas 3 histórias, o quão completa e multidimensional é a salvação que Jesus nos traz. Na primeira história, nós vemos que Jesus restaura a nossa relação conosco mesmos. Jesus restaura a nossa relação com o nosso próprio ser, ele nos restaura psicologicamente. A segunda história mostra que Jesus restaura a nossa relação com os outros, ele restaura as nossas relações sociais, socialmente. E a terceira história nos mostra que Jesus restaura a nossa relação com Deus, espiritualmente. Então, primeiro nós vamos ver como Jesus nos restaura a nossa relação conosco mesmo, psicologicamente, nessa história de Pedro e a pesca. Como nós lemos mais cedo, o que acontece? Jesus estava ensinando ali na praia, e acontece que estava Pedro e os seus sócios, como diz a NVI, pescando. Então, eles estão lá a noite toda e não pegam nada, mas Jesus pede para eles: eu quero que vocês voltem lá e lancem a rede mais uma vez. Pedro fala: Senhor, a gente trabalhou a noite toda, a gente não conseguiu nada, mas porque o Senhor falou, beleza, vamos lá. Então eles vão, lançam a rede mais uma vez e acabam tendo a maior pesca da vida deles ali. E ao ver isso, Pedro vai até a praia, se vira a Jesus e fala: Senhor, se afasta de mim, porque eu sou pecador. Mas Jesus fala: não, vem e me segue. E assim Pedro o faz. O que a gente aprende aqui então? É interessante observar que antes desse incidente, o discípulo é chamado apenas de Simão. Esse é o nome dele. E a partir desse incidente, até o final dos evangelhos, ele começa a ser chamado apenas de Pedro. Mas nessa passagem, somente aqui, ele é chamado de Simão Pedro. O que está acontecendo aqui é uma transformação na identidade desse discípulo. A salvação de Jesus sempre causa uma transformação de identidade em nós. Nós não somos mais as pessoas que nós costumávamos ser. As nossas vontades, os nossos desejos foram transformados. As nossas vontades, os nossos desejos agora são as vontades, os desejos de Deus. As coisas velhas se passaram e tudo se faz novo. Mas essa transformação de Pedro, ela acontece em pelo menos 3 partes que a gente pode observar aqui. Primeiro, nessa frase, onde Pedro fala: se afasta de mim, Senhor, porque eu sou pecador. A primeira coisa que te acontece quando você é alcançado pela graça e vislumbra Jesus, é você ter a pior imagem a respeito de si mesmo. A gente vê que é isso que acontece com Paulo, por exemplo, quando ele é alcançado pela graça. Ele relata que Jesus veio para salvar todos os pecadores, dos quais eu sou o pior. Você sempre tem essa visão a respeito de si. É a primeira coisa, você entende o quão falho, o quão maligno você é. Esse é sempre o primeiro passo. Sabe, já aconteceu com você, de você se sentir um pouco desconfortável, em certa maneira, até mesmo envergonhado, perto de uma pessoa que, por exemplo, é muito bonita. Principalmente se essa pessoa for do mesmo sexo que você. Por quê? Porque, de certa maneira, essas pessoas, elas revelam para você aquilo que você acha feio em você. Você vê o cabelo dela e você começa a pensar no seu cabelo. Você vê o sorriso dela e você começa a reparar mais no seu sorriso. Isso força você a ver aquilo que você acha que tem de errado com você mesmo. Isso não tem somente a ver com beleza, é claro. Tem a ver com, por exemplo, tem pessoas que são muito inteligentes ou pessoas que são muito habilidosas em música, por exemplo, ou qualquer outra coisa. Por exemplo, eu sei tocar um pouco de violão.
Mas quando eu estou perto do Ricardo, quando eu estou perto do Gabriel, do Iago, eu me sinto assim, por exemplo. Eu sei tocar um pouquinho de carrom, mas quando eu estou perto do Eli, eu me sinto dessa maneira também, um pouco envergonhado, desconfortável, porque estou na presença de extrema habilidade, extremo talento. Eu me sinto dessa maneira, por exemplo. E quando você fica perto de alguém que é mais excelente que você começa a ver melhor as suas próprias falhas. Essas pessoas, elas conseguem invocar sentimentos ambíguos em você, porque ao mesmo tempo que ela te repele, que você se repele pela excelência, ela também te atrai, porque é algo muito excelente, muito magnífico. Mas agora, quão mais isso deve acontecer quando você se encontra com Deus, com Jesus. Olha para as Escrituras por um momento e veja os momentos onde Deus aparece para as pessoas e qual que é a primeira reação delas. Em Isaías 6, por exemplo, Isaías tem essa visão de Deus, alto, assentado num alto sublime trono, onde as vestes dele cobrem todo o templo. E qual que é a primeira coisa que Isaías fala quando ele tem essa visão magnífica, gloriosa de Deus? Ele diz, ai de mim, que vou perecendo, porque eu sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, os meus olhos viram o Senhor. Existe uma passagem também lá em Abacuque, capítulo 3, principalmente a Almeida, 3,16, na Almeida diz o seguinte, que quando Abacuque ouviu ao Senhor, os lábios dele tremeram, os joelhos dele se curvaram e ele sentiu que a podridão entrou nos ossos dele. E a gente vê agora Pedro, quando ele vê a excelência, a glória de Jesus, qual que é a primeira reação dele? Se afasta de mim, Senhor, porque eu sou pecador. Essa é o primeiro passo. Esse é sempre a primeira etapa. Se você diz que você encontrou Deus e você não se sentiu de maneira nenhuma, menos um pouco, confortável, desconfortável, confrontado, em certo sentido, traumatizado com essa experiência, você pode ter encontrado qualquer outro Deus, menos o Deus verdadeiro que se revela na Bíblia. Porque esse é um padrão que nós vemos o tempo todo, acontecendo e acontecendo de novo. Como que você poderia ficar na presença do amor mais perfeito, sem perceber o quão egoísta você é? Como ficar na presença da absoluta perfeição, sem você perceber o quão falho você é? Quando Jesus te encontra, Ele derruba todas as suas negações, todas as suas autodefesas, todas as suas barreiras, todos os seus muros. E Ele te mostra quem você realmente é. E Ele te transforma psicologicamente. Mas esse é a primeira etapa, o primeiro passo. A segunda parte é essa. Como eu já disse, essa mesma pessoa que te constrange, ela te chama também para mais perto. Pedro pede para que Jesus se afaste dele, mas Jesus diz, não, eu quero você mais perto de mim. Você fala, não, Senhor, eu não posso. Não, eu quero você e eu quero do meu lado na minha família. Jesus não chama Pedro para ir somente até ali com ele, não. Jesus chama Pedro para viver com ele, para fazer parte do grupo seleto dele, para fazer parte da família dele. Então, quando a graça te encontra, ela faz você se sentir mais humilhado, mais depravado do que você jamais se sentiu na vida, mas ainda assim, te faz sentir mais afirmado, mais amado, mais valioso do que você jamais imaginou que fosse possível se sentir. Tudo ao mesmo tempo. Sabe, essa é a grande diferencial do cristão, a grande característica do cristão. Se você... É isso que caracteriza o cristão de qualquer outra pessoa. O cristão possui uma humildade confiante. Uma humildade que é também confiante. Você se sente extremamente humilhado por ser quem você é, mas você também se sente extremamente valioso por ser quem você é. Não existe nada igual no mundo. Você não vai encontrar. Isso é o que a religião, por assim dizer, não pode oferecer para você. Porque se você acredita que você é salvo pelas suas obras,
Você se sente extremamente confiante quando você acha que você está vivendo à altura. Você está cumprindo as regras, você está sendo moral, você está fazendo tudo certinho, você se sente extremamente confiante, mas você nunca consegue se sentir humilde. Você começa, então, a tratar as pessoas que não são tão morais, tão certas com você, com desdém. Que não são tão religiosas com você. Você começa a excluir essas pessoas. Você começa a olhar de cima para baixo. Não, essas são as pessoas do mundo. Ou essas pessoas não estão tão certinhas quanto eu. Olha como elas se vestem, como elas têm tatuagens, o cabelo delas e tudo mais. Elas não são como eu. Você começa a tratar com desdém. Você se sente confiante, mas nunca humilde. Mas na religião, quando você falha, você se sente humilhado, mas nunca confiante. Porque quando você falha, você pensa que Deus não te ama mais. Deus não pode ouvir mais as suas orações. Você para de orar, você não busca, você pensa agora que você precisa entrar numa boa sequência de dias obedecendo para poder voltar a dar as caras com Deus. Você acha que você precisa fazer por merecer. Você se sente humilhado, mas você não consegue se sentir confiante. Você nunca consegue se sentir humilhado e confiante ao mesmo tempo. Você não tem essa humildade confiante. Mas se você entender que você é salvo pela graça, se você entender que você é tanto Simão quanto Pedro, ou como diria Martinho Lutero, simul justus et peccator, simultaneamente justo e pecador. Ou seja, quando você entende que você é mais pecador e depravado do que você jamais pensou que fosse, mas ao mesmo tempo que você é mais amado e aceito do que você jamais esperou que fosse possível, você finalmente então é transformado. Você entendeu, você compreendeu o que é a graça, você entendeu o que é o Evangelho. Você pode ser humilde e confiante. Você não se sente superior a ninguém, porque você é um pecador salvo pela graça. Mas você também não se sente inferior a ninguém, porque você é um filho amado de Deus. Você se torna uma espécie de pessoa que somente os cristãos podem ser, no mundo todo. Mas ainda existe uma terceira parte, uma terceira etapa. Primeiro nós vimos que Pedro recebe uma péssima consciência a respeito de si. Mas depois Jesus afirma ele. E por fim, como é dito, eles deixam tudo e o seguem. Tá bom, Mateus, mas o que eles deixaram? Eles deixaram as redes. Não, eles não deixaram somente as redes. Eles deixaram também a pesca. A maior pesca que ele já teve, a maior pesca que ele já teria pelo resto da vida, ele deixou na praia. Ou seja, em certo sentido, Pedro acabou de chegar no ápice da vida profissional dele, por assim dizer. O seu maior sucesso estava bem ali diante dele. Tinha mais dinheiro naquela rede do que ele jamais tinha visto na vida toda dele de pescador. Muito lucro, muito dinheiro. E ainda assim Jesus diz, eu quero que você se afaste disso por causa de mim. E Simão Pedro, faz isso. Sabe, Mateus, significa que eu preciso largar tudo para seguir Jesus? Não necessariamente. Mas significa que você precisa abrir mão da sua... Isso não significa que você precisa partir para uma missão, uma vida integral. Mas você entende que agora você abriu mão do controle da sua vida. Significa que quando Jesus entra na sua vida, Ele não afeta apenas uma parte dela. Ele não afeta somente uma área, Ele quer toda a integridade da sua vida. Ele quer todas as coisas, Ele quer a supremacia sobre tudo. Jesus se torna a coisa mais importante e aquele que governa todas as áreas da sua vida. Jesus não quer somente o seu coração, Ele quer todo o seu ser, toda a integralidade da sua vida. Ser cristão não é somente uma coisa que você faz aos domingos, ou é uma coisa da esfera privada da sua vida. Ou Jesus é Senhor, ou Ele não é. Ou Jesus tem a supremacia sobre todas as áreas da sua vida, ou Ele não tem supremacia sobre nenhuma delas. Com Jesus é assim, ou é tudo ou é nada. Ou eu sou Senhor sobre todas as coisas, ou não sou Senhor sobre nada. Jesus vira para você e Ele fala, ame-me ou deixe-me. Como diria o slogan da ditadura militar.
Ame-o ou deixe-o. É assim que esse é o slogan de Jesus. E isso, paradoxalmente, também leva à liberdade. Mas liberdade, Mateus, por que liberdade? Porque, por exemplo, se o seu trabalho é aquilo que te dá sentido na vida, é a base da sua identidade, a base da sua identidade está aqui naquelas coisas que você faz, nas coisas que você ganha, ou sei lá o quê, então você é um escravo, e você não consegue parar de pensar nisso, você não consegue se afastar, você não consegue descansar à noite, você não consegue descansar nos finais de semana, porque o seu trabalho não é somente o seu trabalho. O seu trabalho é aquilo que sustenta o valor que você sente que você possui. E por isso que se as coisas vão mal no seu trabalho, você se sente um lixo. Porque não é somente um aspecto da sua vida que está indo mal, mas é aquilo que dita a sua própria identidade, o seu senso de valor próprio. Mas não com Pedro, e não conosco, se nós entendemos essa mensagem. Quando a gente entende isso, o nosso trabalho passa a ser somente o nosso trabalho, e não a razão da minha vida. Você precisa dizer para você mesmo constantemente: a minha identidade é de filho de Deus. É isso que dita quem eu sou. Esse é o meu valor. E a partir daí, somente a partir daí você se liberta. Você trabalha a partir de agora pelo seu sustento, você não trabalha mais pela sua identidade. A partir de agora o trabalho é somente o trabalho. A partir de agora o dinheiro é somente dinheiro. A partir de agora, todas as coisas se tornam somente aquilo que elas são, mas não a base da sua identidade, do seu senso de valor próprio. Essa é a salvação que Jesus traz, essa transformação psicológica que Ele traz. Mas eu preciso fazer um adendo aqui, de que o discipulado, ele leva tempo. Pedro é de fato transformado nesse instante aqui, nesse encontro com Jesus, mas o discipulado, ele leva tempo. Ele ainda é tanto Simão quanto Pedro por um bom tempo. Ele vai ser assim durante anos e anos ainda. Ele ao mesmo tempo duvida, mas ao mesmo tempo também demonstra grande coragem. Ele é ousado, mas ele também é medroso. O tempo todo ele continua sendo Simão Pedro. É por isso que quem lê Lucas 5, onde Jesus está começando o seu ministério, precisa também ler João 21, depois da morte e ressurreição de Jesus. Em Lucas 5, Pedro está pescando a noite inteira e não pega nenhum peixe. Em João 21, a mesma coisa. Em Lucas 5, Jesus pede para eles tentarem mais uma vez. Em João 21, a mesma coisa. Em Lucas 5 acontece uma pesca miraculosa. Em João 21 também a mesma coisa. Em Lucas 5, Pedro pede para que Jesus se afaste dele, mas não em João 21. Em João 21, quando lá do barco, Pedro vê que é Jesus que está lá na praia, Pedro sai nadando, desesperado, sai correndo pela praia, desesperado até chegar Jesus, querendo encontrar Jesus feito um louco. Agora ele quer chegar mais perto do seu mestre, do seu Senhor. Ele compreendeu aqui. Pode demorar até você compreender tudo, assim como demorou com Pedro. Pode demorar até que você deixa o seu orgulho, até você deixar o seu senso de superioridade, até você abandonar o seu ego, os seus vícios. Leva tempo, o discipulado leva muito tempo. O discipulado leva a vida toda. A gente vai ver que mesmo depois que Jesus ascendeu ao céu, Paulo teve que repreender Pedro, lá em Gálatas 21, pelas atitudes dele. O discipulado leva a vida toda, não é algo que acontece no passado. O Evangelho não é uma coisa que você fala, eu acreditei, eu criei nele há 20 anos atrás. Não. Você deve viver uma vida de fé no Evangelho. Leva tempo, mas também leva esforço. Leva estudo bíblico, leva uma comunidade de fé, oração, jejum, batismo, santa ceia, confissão de pecados, prestações de contas. Esses são todos meios de graça que Jesus nos deixou para nós sermos transformados de glória em glória até a manifestação do Filho de Deus. O discipulado leva tempo.
Mas a transformação psicológica não é a única transformação que Jesus vem nos trazer. Jesus também traz uma transformação social. A segunda salvação que é apresentada por Jesus aqui nessa passagem, não transforma somente a nossa relação conosco mesmo, mas em segundo lugar, ela também transforma a sua relação com os outros, te transforma socialmente. E esse é um incidente sobre Jesus e o leproso. A lepra, na antiguidade, era a pior doença que você poderia pegar na vida. Ela era uma profunda desintegração da pele, uma doença extremamente contagiosa. Contudo, se você fosse contaminado com lepra, você não ia desintegrar apenas fisicamente, mas você também desintegraria socialmente, por assim dizer. Por quê? Porque os leprosos, eles eram banidos da comunidade. Eles eram expulsos, eram exilados das cidades. Eles eram desamparados economicamente, socialmente, emocionalmente, psicologicamente. Eles não podiam ser tocados por ninguém, especialmente em Israel, porque eles seriam cerimonialmente impuros se o fizessem. Além dos riscos de contaminação também. Eles não eram permitidos em Israel nos templos, então. Eles não eram permitidos naquilo que significava a própria presença de Deus. Então, de certa maneira, os leprosos eram também excluídos espiritualmente, por assim dizer. Tendo tudo isso em mente, é impressionante notar que esse leproso, nessa passagem, ele se encontrava dentro da cidade, se vocês prestarem atenção. Quando ele encontra com Jesus, ele se lança aos pés de Jesus e pede por cura, e Jesus o cura. Mas eu quero que você perceba algo muito interessante aqui, que Jesus o toca. Diz assim, e ele estendendo a mão, tocou-lhe. Por quê? Jesus precisava tocar esse leproso? Tenho plena certeza que não. Jesus curava simplesmente com a palavra do poder dele. Tem lugares onde Jesus cura pessoas onde ele está nem mesmo perto, ele está distante, como é com a filha do centurião, por exemplo. Então por que Jesus tocou esse leproso aqui? Porque Jesus fez questão de tocar ele. Com o seu poder, Jesus estava curando aquele homem fisicamente. Mas com o seu toque, Jesus estava curando aquele homem emocionalmente. Jesus estava curando aquele homem socialmente. Esse é um homem que provavelmente não sentia o calor de um toque de uma pessoa havia muito, muito tempo. Que ele não sabe o que é ser tocado, que ele não sabe o que é ser abraçado. Então Jesus faz toda a questão do mundo de tocar ele. Isso é maravilhoso. Jesus não está somente preocupado com o físico, ele está preocupado em inserir esse homem novamente na comunidade. É por isso que ele diz para o homem, vá até um sacerdote e prove que você está limpo agora. Por quê? Porque para que fosse atestado verdadeiramente que aquele homem estava curado para a comunidade de Israel, um sacerdote precisava verificar ele e falar, não, realmente você está curado, você pode agora ser aceito novamente na comunidade, você pode novamente entrar no templo. Sabe, mas é uma coisa que acontece o tempo todo nos evangelhos, essa revolução social. Jesus operava na ótica reversa do mundo. Se o mundo valoriza os fortes, Jesus valoriza os que se fazem fracos. Se o mundo valoriza os poderosos, Jesus valoriza os desfavorecidos. Se o mundo valoriza os ricos, Jesus valoriza aqueles que se fazem pobres. As pessoas que faziam parte dos grupos marginalizados são sempre dóceis e amáveis em relação a Jesus. São sempre as pessoas que fazem parte das castas mais importantes sociais que desprezam Jesus. Mas agora os marginalizados, excluídos, são sempre amáveis e amam Jesus. Jesus escolhe as prostitutas, Jesus escolhe as viúvas, Jesus escolhe as divorciadas, os pobres, os leprosos, os publicanos, os pescadores, os pecadores. Essa é a turma de Jesus. Jesus sempre pega a pessoa que se encontra marginalizada e coloca ela no centro. Essa é a missão, essa é o modus operandi de Jesus. Porque o reino de Jesus opera numa maneira subversiva aos reinos do mundo. Ao Império Romano, por exemplo. Ele diz que no seu reino, o menor será o maior e o maior será o menor.
Ele diz que os últimos vão ser os primeiros e os primeiros vão ser os últimos. Ele diz que os humilhados vão ser exaltados, os exaltados vão ser humilhados. Jesus traz um reino no qual você precisa amar o seu inimigo. Imagina Jesus pregando isso. Imagina que espécie de reino no mundo que ama o inimigo. Um reino assim não subsiste, mas o reino de Jesus só cresce e cresce dessa maneira. Jesus prega um reino onde você precisa cuidar do pobre, praticar a justiça, exercer misericórdia, curar leprosos, alimentar famintos. Esse é o reino de Jesus. Quando Jesus chega em Jerusalém, por exemplo, para ser reconhecido como um rei davídico, o Messias, ele não chega como qualquer outro rei chegaria. Ele não chega num cavalo branco e forte, cheio de roupas reais e diademas na cabeça. Jesus é o rei que monta um jumentinho. Qualquer rei que vai para uma batalha montado no jumentinho, você sabe que esse rei vai morrer. Mas é exatamente isso que esse rei Jesus veio fazer. Porque quando Jesus vem realizar a maior obra que ele realizou, a maior operação na história da história, ele faz também de uma maneira subversiva. Ele faz através da fraqueza, através do desamparo e através da morte. Como disse C.S. Lewis, se eu não me engano, C.S. Lewis disse que o cristianismo é uma religião que é impossível de você criar, de você inventar, porque opera numa ótica que as pessoas não conseguem compreender. A gente vê isso não somente no Novo Testamento, mas no Antigo Testamento também. No Antigo Testamento, lá em Gênesis, por exemplo, a gente vê que qual que eram as normativas sociais daquela época, a respeito de transferência de bens para uma família. Sempre acontecia do filho mais velho ficar com tudo. O filho mais velho era sempre o queridinho, aquele que ficava com todas as coisas, e os mais novos deviam ser desprezados, ficavam com nada. Como que funcionava também os casamentos? É sempre a mulher mais bela que casa primeiro. A irmã mais bela sempre ela tem prioridade, fica com o homem mais poderoso, mais rico. Mas se a gente prestar atenção naquilo que Deus está fazendo no livro de Gênesis, a gente vai ver que Deus sempre escolhe o filho mais novo, o filho esquecido, em vez do filho mais velho. Deus escolhe Jacó e não Esaú. Deus escolhe José e não Judá para ser o rei, o governador do Egito. E quando Deus escolhe mulheres também para poder seguir a sua linhagem até chegar a Jesus, Ele sempre escolhe a esposa que é esquecida. Ele escolhe Leia e não a bela. Ele escolhe a esquecida, a pobre Leia e não a bela Raquel. Ele escolhe a velha Sara em vez da jovem Agar. Ele escolhe Raabe, a prostituta, Ruth, a estrangeira, Betseba, aquela que era a adúltera. São essas pessoas que Jesus escolhe. Ele pega os excluídos, os menores, aqueles que ninguém se lembram e coloca no centro. Por que tudo isso? Porque a salvação chega a nós não quando você se mostra uma pessoa forte, uma pessoa moral, uma pessoa obediente, mas quando você admite a sua incapacidade, a sua fraqueza, a sua dependência, a sua humildade. É nesse momento que Deus vem e te cobre com a sua graça. Não quando você se faz forte, mas quando você entende fraco. Quando você entende que a salvação chega a você pela graça, isso muda completamente a sua visão social. A maneira que você enxerga pessoas de outras raças, pessoas de outro sexo, de outra nacionalidade, de outra classe social. Você começa a não olhar de maneira que o mundo vê, mas na maneira que Jesus olha para elas. A gente tem a tendência de olhar para fora dos nossos grupos e dizer: o problema para o mundo está desse jeito, é por causa deles, daquele grupo, daquele tipo de pessoa. E eles, aquele grupo, pode ser qualquer coisa que não seja parecido com você. Pessoas de outra cor, pessoas de outra classe social, pessoas de outro time, de outro partido, de outra etnia, de outra crença. Nós sempre temos a tendência de olhar de cima para baixo para pessoas que não fazem parte do nosso grupo. Quer seja do nosso partido, da nossa cultura ou da nossa religião.
Mas isso muda completamente quando você entende que você é salvo pela graça e não pela sua performance, não pelas suas obras. Você entende que o problema para o mundo está do jeito que está, é fundamentalmente por causa de você. Eu acho maravilhoso que no século XX, uma revista pediu para algumas personalidades escreverem um ensaio explicando qual que era o problema do mundo. E várias pessoas escreveram muito. E G.K. Chesterton, ele foi chamado também, ele era um católico ortodoxo. E o ensaio dele escreve que o maior problema do mundo sou eu. Sabe, essa é a visão que a graça te mostra, te faz entender. O problema não são as outras pessoas, o problema não está externo a mim, o problema sou eu, é o meu pecado, é a minha mesquinhez, o meu egoísmo. A gente vive num mundo hoje em dia, onde nós estamos em bolhas nas nossas mídias sociais, onde o tempo todo nós somos bombardeados de opiniões de pessoas que sempre concordam e encorajam a gente. Você entra lá na sua timeline, você só segue as pessoas que concordam com você, e cada vez mais vai alimentando em você esse sentimento de eu estou certo e as outras pessoas estão erradas. E isso nos influencia para a gente ficar cego e para os nossos erros e marginalizar as pessoas que não pensam como nós. Isso não é uma coisa que somente eu estou falando, não é algo que um cristão está falando. Existe um documentário na Netflix onde fala exatamente sobre isso, dessas mídias, dessas bolhas sociais, onde as pessoas estão cada vez começando a ficar mais raivosas, enfurecidas com as outras pessoas, direita e esquerda. Por quê? Porque nós estamos em bolhas, onde nós somos o tempo todo encorajados com opiniões de pessoas que concordam com a gente, influenciados por essas pessoas. A gente não consegue ver, a gente não consegue conversar, dialogar com ninguém mais agora. E por conta disso, você não somente tem a tendência de excluir os outros, como você também tem a obrigação de fazer isso para você preservar a sua identidade. Porque no seu coração, nosso coração a gente diz, eu sou eu porque eu não sou como ele. Então você precisa rechaçar e excluir outro grupo para poder cada vez mais afirmar a sua identidade. Se no seu coração você entende que você é salvo pela sua performance, pela sua moralidade, pelo seu ativismo político ou religioso, você não pode admitir que existam pessoas não crentes, ou pessoas que pensam de maneiras diferentes de você, que são melhores que você, que são mais honestas que você, são mais morais que você, mais disciplinadas que você. Você precisa levantar um muro. Você precisa excluir elas. Você precisa rechaçar todo mundo para poder preservar essa sua identidade. Mas agora, se você entende até as últimas consequências que você foi salvo pela graça, você então é sociologicamente transformado. E você não consegue mais olhar de cima para baixo para ninguém. Você entende que a única diferença entre você e as outras pessoas é a graça de Deus, é o favor de Deus que foi manifestado a você e mais nada. Não é o seu status, o seu dinheiro, o seu poder, a sua visão política, o seu conservadorismo ou o seu liberalismo. Nada dessas coisas tem valor nenhum. É simplesmente o favor de Deus que é derramado sobre você. A partir de agora você pode amar pessoas que são diferentes de você. Você pode agora estender a sua mão para tocá-las, para acolhê-las, para curá-las. Você pode admitir os seus pecados e entender que pessoas fora do seu círculo religioso podem ser inclusive melhores que você. Por quê? Porque em última instância você é salvo pela graça. Não é por quão obediente, por quão moral você é salvo pela graça. Isso é uma coisa que eu percebo muito na minha vida. Eu trabalhei com algumas pessoas nesses últimos anos, alguns colegas, que eu posso ver. Eu trabalhei com um colega ateu durante quase um ano, que eu posso muito bem dizer que ele é uma pessoa, inclusive, mais moral do que eu, mais certinha do que eu. Eu trabalho com uma pessoa hoje em dia também que ela não faz parte de igreja nenhuma, mas é uma pessoa que é muito certinha, muito disciplinada também. Eu consigo ver essas coisas e eu não preciso me sentir ofendido por isso, porque eu sou salvo pela graça. Não é por qual moral, quão disciplinado eu sou, é pelo favor de Deus que se demonstra, que se manifesta na minha vida. Porque você é salvo pela graça de Deus, não pela sua performance. Jesus atraía
pessoas marginalizadas. E essas pessoas se sentiam à vontade perto de Jesus, o tempo todo. Por conta disso, uma das características dos seguidores de Jesus é que as pessoas marginalizadas, pessoas esquecidas, pessoas deixadas de lado, também gostam de estar perto de você. Agora eu te pergunto, isso é uma verdade na sua vida? É uma realidade na sua vida? Ou essas pessoas se sentem excluídas, se sentem marginalizadas quando estão perto de você? Elas se sentem atraídas por você ou repelidas por você, pelo seu discurso, pela maneira que você age com elas. Não é isso que Jesus fazia. Jesus sempre atraía, essas pessoas gostavam de ficar perto dela. Essa é uma realidade na sua vida? Eu disse anteriormente que Jesus usou o poder dele para curar esse homem fisicamente, mas usou as mãos dele para curar ele emocionalmente. Talvez você possa não ter o dom de cura, mas eu tenho certeza que você pode estender a sua mão para curar pessoas emocionalmente e socialmente. Isso eu sei que você pode fazer. Mas tem mais uma coisa. Quando Jesus estende a mão para tocar o homem, você consegue entender a grandeza do que se encontra aqui nesse momento? Para você entender o que acontece aqui, você precisa entender um pouquinho sobre a história da religião. Como que a religião funciona? O que é religião? Religião é, se eu for muito bom, se eu obedecer a todos os mandamentos certinho, se eu for para a igreja, se eu seguir as normas, eu posso ir para o céu, ou Deus vai me abençoar. Então isso significa, a gente vê isso no Antigo Testamento o tempo todo, que toda vez que aquilo que é puro entra em contato com o impuro, aquilo que é puro se torna ele mesmo impuro. Isso acontece por todo o Antigo Testamento. Os mortos eram impuros, certos animais eram impuros, leprosos eram impuros. E se você estivesse puro cerimonialmente e tocasse algo ou alguém impuro, você se tornava impuro, você precisava passar por ritos de purificação. É assim que a religião, de forma geral, funciona. Mas então Jesus aparece e toca esse leproso e algo extraordinário acontece aqui. Jesus agora deveria estar impuro. Ele mesmo devia entrar num ritual de purificação. Mas ele permanece limpo. E aquilo que era impuro se torna agora puro. Jesus está dizendo o seguinte: olha, eu sou a própria pureza. Não importa quem você seja, não importa o que você tenha feito, o que você tenha passado, no momento que eu toco você, você é limpo. E você pode entrar na presença de Deus. Quando eu te toco, a minha pureza se torna a sua pureza. As minhas vestes limpas se tornam as suas vestes limpas. E como que isso pode acontecer? A terceira história vem nos falar isso agora. A salvação de Jesus, a missão de Jesus nos transforma psicologicamente, nos transforma socialmente, mas mais importante que tudo, nos transforma espiritualmente. Jesus está aqui nessa cidade agora, ensinando dentro de uma casa. E nessa cidade tem um paralítico. Os amigos do paralítico querem ajudar esse paralítico, eles ouvem da fama de Jesus, dos milagres, das maravilhas, eles querem levar esse menino até ele. Mas a aglomeração em volta da casa está muito grande. Por isso eles levam ele até o topo da casa, abrem o teto e descem ele por lá. Então, quando ele está de frente para Jesus, está todo mundo esperando por um milagre, Jesus olha para ele e diz: filho, os seus pecados estão perdoados. E aqui existem dois grupos distintos de pessoas que estão perplexas aqui nesse momento. O primeiro grupo são os amigos do leproso. Então os amigos, eles ouvem da fama de Jesus. É uma que opera milagres, maravilhas. E eles têm a oportunidade de ter esse Jesus passando na cidade deles. E eles conhecem esse amigo. Eles amam esse amigo e querem ver esse amigo andando, correndo, pulando. Então eles levam, tem esse trabalho todo de levar esse homem paralítico na maca até o topo. Cavar um buraco no teto. Descer aquele menino, aquele rapaz por lá. Para ouvir Jesus dizer que os pecados deles estão perdoados. Acho que eles deviam estar pensando nesse momento: tudo bem, Jesus, mas não é isso que a gente veio buscar aqui nesse momento. Não é isso que a gente está procurando aqui. Diga, ande para ele, a gente tem uma necessidade que é mais urgente aqui nesse momento, Jesus.
A gente quer ver poder de verdade aqui agora. Manifesta para a gente. Esse é o primeiro grupo. Mas existe um outro grupo perplexo nesse momento, que são os fariseus. Os fariseus estavam perplexos exatamente pela mesma coisa, mas por motivos diferentes. Eles estavam pensando com eles mesmos, como que esse Galileu tem a ousadia de dizer para esse paralítico que os pecados deles estão perdoados? Que poder ele tem, que autoridade ele tem para fazer isso? Ele não pode perdoar pecados, só Deus pode perdoar pecados. Então, aqui a gente aprende algumas coisas. Primeiro, que os fariseus, eles estão certos nesse pensamento dele, em certo sentido. Somente Deus pode perdoar pecados. Por exemplo, se eu estou numa situação aqui envolvendo 3 pessoas, por exemplo, eu, a Edilene e a Patrícia. A Edilene comete um pecado muito grave contra a Patrícia e faz algo terrível. Eu não posso chegar para a Edilene e falar: Edilene, eu perdoo você pelo que você fez com a Patrícia. Por quê? Porque o insulto dela não foi contra mim. Quem tem que perdoar ela é a própria Patrícia, nesse momento, nesse caso. A única pessoa que pode perdoar por uma falha é a pessoa que se sentiu ofendida por essa falha. E mais ninguém. Então, quando Jesus diz para esse paralítico que ele perdoava os pecados dele, os fariseus sabiam o que Jesus queria dizer com isso. Jesus está dizendo aqui: todos os pecados que todas as pessoas cometem, elas cometem pessoalmente contra mim. É contra mim. Quando você mente, você está quebrando os meus mandamentos. Fui eu que dei a lei para Moisés lá no Sinai. Fui eu que estipulei os 10 mandamentos. Eu estava lá naquela sarça ardente. Em outros momentos, Jesus fala: eu vi Satanás cair do céu. Antes que Abraão existisse, eu sou. Os fariseus sabem o que Jesus está falando aqui. E Jesus sabe o que ele está falando aqui nesse momento, quando ele diz que os pecados deles são perdoados. Jesus está falando que antes que os mundos existissem, ele era. Que ele é Senhor sobre toda a criação. Que ele é o Deus glorioso, santo, transcendente no Antigo Testamento. Ele apareceu para Isaías, ele apareceu para Abacuque, ele é o grande eu sou. Esse é o tamanho da reivindicação que Jesus está fazendo aqui nesse momento, quando ele fala: os seus pecados estão perdoados. Mas Jesus entende também, a segunda coisa que a gente entende aqui, que é que existe um problema maior. Jesus não é cego. Jesus sabe o que aqueles amigos, e aquilo que o próprio paralítico estava procurando ali. Mas Jesus entende que existe um problema com esse rapaz que é muito maior do que a paralisia dele. Ele entende que existe algo de errado que é muito mais urgente, muito mais cruel, muito mais fundamental, que precisava ser tratado. Ele precisava que os seus pecados fossem perdoados. Aquilo superava qualquer outra necessidade que ele tivesse. Aquele rapaz, ele pensava que o maior problema dele era que ele não podia andar. Você pode pensar que o seu maior problema é que você não ganha 30 mil por mês. Você pode pensar, talvez, que é porque você não é casado, casada com tal pessoa. Mas Jesus está dizendo para você aqui: não. Não, o seu maior problema é que você vive alienado de mim. Que você construiu um muro entre eu e você. O seu maior problema é que você adotou alguma outra coisa para ser o seu Deus, o seu Senhor, o Salvador da sua vida. Jesus está dizendo para você que só existe uma doença que pode realmente destruir e matar você: o seu pecado. Sabe, sofrimento, luto, doenças, perdas não podem destruir você. Um coração partido não vai destruir você, não vai matar você. Assim como o paralítico, às vezes são essas coisas, esses problemas que levam você até Jesus. Ele só foi procurar Jesus porque ele tinha um problema, a sua paralisia. A única coisa que pode realmente destruir você, e destruir você para sempre, é o seu pecado, é o seu orgulho, a sua mesquinhez, é que você é uma pessoa absorvida em você mesmo, que você não vê, você construiu um muro entre Deus e você.
a sua justiça própria, o seu narcisismo, são essas coisas que podem destruir você e destruir você para sempre. A salvação de Jesus te transforma psicologicamente, te transforma sociologicamente, mas tudo isso somente se antes ela te transformar espiritualmente. Essa é a chave para tudo. Perceba que Jesus não é somente mais um líder espiritual, como tantos outros que existem. Ele não disse para ninguém o que outros líderes diriam, o que Buda diria, o que Maomé diria, que é volta para casa, se conserta com Deus, lê a Bíblia, viva de uma maneira moral, perfeita, e assim isso vai transformar você. Não. Ele simplesmente olha para você. Assim como ele olha para o paralítico, ele diz: você está perdoado. Eu sou Deus que conserta o seu relacionamento comigo. Eu faço todas as coisas, você simplesmente está perdoado. É a minha graça. Eu fiz tudo que precisava ser feito. Ou no caso de Pedro, ele simplesmente te afirma. Com um leproso, ele simplesmente toma ação e te toca. Esse paralítico não estava nem mesmo atrás de perdão, perceba aqui. Ele não estava procurando ter um relacionamento reestabelecido com Deus, mas Jesus simplesmente perdoa, aceita, ama, afirma, envolve e abraça ele. Isso é maravilhoso para mim. Ele não espera nem mesmo o paralítico dar o primeiro passo, pedir: Senhor, me salva, me ajuda, eu sou pecador. Ele não faz nada, Jesus simplesmente toma ação e fala: você está perdoado. Oh, isso é maravilhoso, porque muitas vezes, se você olhar para trás, eu olho para a minha vida, por um momento na minha vida, e eu vejo que eu não estava atrás de Deus. Eu não estava procurando Deus, mas Ele simplesmente tomou a iniciativa, a ação e foi atrás de mim. Não é a ovelha que encontra o caminho de volta para casa e pede para o pastor aceitar ele de novo no aprisco. É o pastor que vai até onde está, resgata, tosa e traz de volta para o abrigo. A iniciativa é sempre toda dele, o tempo todo. Jesus não vai te dar princípios morais para você viver. Ele toma ação, te transforma de dentro para fora. Então Jesus percebe o que se passa no coração dos fariseus nesse momento. Qualquer um pode simplesmente chegar e dizer que os pecados são perdoados. Mas como que eu posso saber que de fato ele está perdoado? Falar é fácil. Esse é o pensamento dos fariseus. Esse pode ser o nosso pensamento também. Porque, em certo sentido, isso é verdade. Como que Jesus pode simplesmente falar que perdoa os pecados? Mas Lucas vai mostrar ao longo do seu evangelho que não é tão fácil assim. Na realidade, para que Jesus possa se colocar numa posição na qual ele pode dizer para o impuro: seja puro, para a qual ele pode dizer para o pecador: seja perdoado, ele vai precisar fazer algo muito mais difícil do que simplesmente falar levanta e anda. O que é isso que Jesus faz? Quando Jesus esteve na cruz, ele precisou tomar para si aquilo que estava afligindo aquele homem naquele momento. Aquele homem era imóvel? Pois bem, Jesus foi pregado com pregos numa cruz e ficou lá imóvel também. O leproso conseguiu ir até dentro da cidade, por quê? Porque Jesus foi crucificado fora da cidade, do lado de fora dos portões. Jesus pode perdoar os pecados do paralítico e limpar a impureza do leproso, por quê? Porque Ele mesmo na cruz estava assumindo a culpa pelos pecados, se tornando impuro, maldito. Pedro recebeu uma nova identidade de Jesus, de Filho de Deus, por quê? Porque na cruz Jesus perdeu a identidade e a posição dele de Filho de Deus naquele momento. Ele se tornou maldito, anátema. Deus virou o rosto dele, não pôde suportar olhar, porque ele se tornou pecado, algo asqueroso. 2 Coríntios 5,17 diz que aquele que não conhecia pecado, ele se fez pecado, para que nós pudéssemos ser feitos justiça de Deus. Jesus foi expulso para que eu e você pudéssemos ser recebidos. Jesus foi imobilizado para que você pudesse levantar e andar. Jesus perdeu a sua condição de filho para que você pudesse receber ela.
Jesus foi feito impuro para que eu e você pudéssemos ser purificados. Essa é a salvação multidimensional de Jesus. Essa é a chave para que Ele possa também fazer todas essas coisas. Sabe, como eu digo, aquilo que, à medida que o tempo passa, eu só consigo perceber cada vez mais isso, que a única coisa que pode transformar uma pessoa verdadeiramente é uma experiência de amor inabalável. É somente quando você falha, peca, erra, mas você tem um amor inabalável de alguém, sem qualquer condição, amor de pai, amor de mãe, é que você pode realmente ser transformado. E essa é a transformação que Jesus vem nos mostrar. Não importa quem você tenha sido, não importa o que você tenha feito, Ele pode vir até você e Ele pode te transformar de dentro para fora. E para viver um reino que é de ponta cabeça. Essa é a salvação de Jesus. Vamos colocar em pé.